Olá, sou Gustavo Rodeiro, gerente de produtos de storage da Hewlett Packard Enterprise Brasil. Hoje o objetivo é falar um pouco para vocês do lançamento, do anúncio de novos produtos da família de entrada de storage da HPE. A gente tem novidades bastante interessantes agora que vão ser anunciadas a partir do dia 15 do mês de agosto de 2016. Basicamente são novos produtos, tanto da família MSA, quanto da família Store Virtual. Por enquanto, esse conteúdo é confidencial e direcionado para Hewlett Packard Enterprise, funcionários e parceiros e canais. Então, até o dia 15, a gente tem que respeitar esse aviso de confidencialidade para depois do dia 15 poder divulgar isso para os nossos clientes. Bom, então, basicamente é o seguinte. Como é que fica o nosso portfólio de produtos de entrada dos entry-level storage para a parte de armazenamento, né? Hoje em dia, então, o que nós temos? Nós temos basicamente o VSA da família Store Virtual como sendo o produto de entrada o mais barato dentro da categoria de armazenamento de entrada. Depois a gente vem com o MSA 1040 e MSA 2040 para famílias um pouco maiores, com escalabilidade e performance maior. E, por fim, aí chegando perto dos $25 mil, preço de lista Estados Unidos sem impostos, nós temos aí o Tripar 8200, com algumas características já mais avançadas, performance e escalabilidade também maior. O que tem de novo, de novidade aí dentro da família? Nós temos o MSA 2042, eu vou falar um pouco melhor sobre ele depois, e o Store Virtual SV 3200, que é um produto totalmente novo na nossa família, no nosso portfólio Store Virtual. Paralelo a isso, a gente ainda mantém o Store Virtual P4000 por um tempo ainda dentro do portfólio, então o portfólio está bastante completo, agora a gente tem uma abrangência muito maior, com uma oferta muito mais completa nesse nível de mercado, tá? Respeitando aí todas as bandas de preço, quando a gente fala aí, principalmente considerando nossos concorrentes. Então, basicamente, esse lançamento, esse anúncio prevê o lançamento do SV3200, o Store Virtual 3200 e do HP MSA 2042. Qual que é basicamente as características quais são as características de cada um desses produtos? O SV3200, então, é um storage que começa a partir de uma faixa de preço aí dentro dos $6 mil, né? Lembrando, obviamente, que esse é um preço Estados Unidos, sem impostos, sem conversão local, sem fator Brasil, enfim, preços dos Estados Unidos, é uma referência de valor. Com uma facilidade de uso bastante interessante, aí clientes podem instalar e começar a usar o produto com bastante rapidez, da mesma forma que também pode ser gerenciado e pode ser utilizado de uma maneira bastante simples e intuitiva, né? Então o objetivo disso é trazer facilidade para o dia a dia. Também ele traz consigo características de resiliência, né, e alta disponibilidade, sendo um produto direcionado também para missão crítica, com características de fonte redundante, ventilador redundante, cache não volátil, enfim, características que tornam o produto bastante indicado para a utilização em mercado high-end aí, corporativo, dentro daquele patamar de produto que a gente chama aí de produto de entrada. Então ele traz características de mid-range e high-end dentro de um produto de entrada, aí, principalmente em termos de alta disponibilidade e confiabilidade. E lembrando mais uma vez a facilidade dele de crescimento, que agora tem uma flexibilidade muito maior em crescer gavetas e discos do que no passado crescer em nós, que era algo mais complexo e demandava um investimento muito mais alto, ok? Bom, falando mais especificamente agora do MSA 2042, basicamente em termos de hardware é exatamente o mesmo produto que nós tínhamos antes com o MSA 2040, com o diferencial que agora ele vem com características de software já embutidos no produto. Então o MSA 2042 nada mais é que o MSA 20 com características de software já embutido no produto. O MSA 2042 é uma oferta que veio para compor o portfólio da família MSA 2040 e MSA de uma maneira geral, trazendo características de performance com discos SSD mais baratos, com investimento muito menor, mais acessível para um mercado de entrada. A parte de facilidade de instalação e gerenciamento que já é conhecido da família e bastante consagrado no mercado. São mais de 400 mil instalações de MSA no mundo durante a sua história, então isso torna ele o produto mais vendido no mercado por 5 quarters consecutivos nessa parcela de mercado de família entry-level.
Parte também de resiliência dele bastante melhorada, né, com características de snapshot, replicação e tudo mais. Isso traz uma robustez bastante grande para o produto e a já conhecida flexibilidade de crescimento e utilização do produto, crescendo em gavetas e discos. Então, como eu já antecipei para vocês, o que tem de novo basicamente no MSA 2040 e na família MSA? As funcionalidades novas no firmware GL220 traz mais confiabilidade, mais performance, principalmente quando a gente fala em termos de virtualização, afinidade por tier, né? Ou seja, colocar os dados, os blocos mais críticos em discos mais nobres e mais velozes e dados menos nobres e menos críticos em discos menos nobres e menos velozes, com um custo de armazenamento muito melhor. Replicação remota de snap, gerenciamento de snapshot bastante melhorado, a parte de agendamento de snapshot também foi bastante melhorada, criação de maiores pools, né, para criação de LUNs e virtualização de back-end, enfim, adicionar o suporte a discos SSD para o MSA 1040, que no passado não era possível. Hoje a gente pode introduzir dentro de um produto aí do MSA 1040 discos SSD também, ok? Tivemos uma redução bastante significativa de custo dos discos SSD para essa família, o que torna a oferta muito mais acessível e hoje em dia a gente pode ofertar para muitos mais clientes. Suporte a discos SSD também de 3,5 polegadas, o que permite aí, otimizar a utilização de gavetas de 3,5 polegadas quando compradas com outros tipos de disco. E a ferramenta Flash Advisor, que diz para o nosso cliente quando que é interessante ele utilizar discos SSD na instalação. Então, basicamente, aqui a gente está trazendo, destacando as diferenças do MSA 2042 para o MSA 2040. O MSA 2040 ele tem como opcionais os softwares de Remote Snap, né, para replicação, a parte de ampliação da quantidade de snapshots e o Performance Tiering, que faz efetivamente a tierização. São 3 suítes de software que hoje são separadas e cobradas aí da ordem de $3.500 a $4.000, dependendo da suíte. Foram agrupadas num único pacote de softwares agora chamado Advanced Data Suites, com uma oferta de valor que aí é uma fração daquilo que antes era cobrado dos pacotes de software individualmente. E o MSA 2042 ele nada mais é que o MSA 2040 com o Advanced Data Suite Services já incluso dentro do próprio hardware, tá? Então, assim, é uma oferta de valor bastante interessante quando a gente está abordando clientes que têm essa necessidade, principalmente de trabalhar com mais snapshots ou trabalhar com disco SSDs, tá? Como é que ficou a família, então, do MSA? Como que a gente pode ver, basicamente, um overview da família? Mais uma vez, eu insisto, eu acho importante a gente saber que é um produto hoje líder de mercado, né, por 5 quartos consecutivos, aí como o produto mais vendido nessa categoria, com mais de 400 mil instalações no mundo. Então a gente começa com a MSA 1040, que é a oferta inicial, com um valor de investimento bastante interessante, aí da ordem dos $6.000, preço de lista Estados Unidos sem impostos. Temos o MSA 2040, que pode ser composto com as opções de software e trazer mais funcionalidades para ele, e o MSA 2042, que já é uma oferta com todos os softwares já embutidos e que busca aí oferecer para os clientes desse mercado de entrada uma performance e uma utilização muito melhor, ok? Aqui, como eu já comentei com vocês, houve uma redução bastante significativa de custo de investimento dos discos SSD, tornando isso bastante interessante do ponto de vista de clientes de entrada que tem uma limitação de budget para investimento. Então, nós trouxemos aí uma redução da ordem de 30% nas ofertas de disco SSD. E isso aí faz com que nós tenhamos uma oferta mais aderente a esse mercado. Então não deixem de ofertar, não deixem de ver esse tipo de solução para clientes de entrada também. Bom, com relação a upgrades, né, tudo isso é permitido naqueles MSAs já vendidos em campo. Então, uma vez que a gente faça e proponha um serviço de upgrade de firmware nos MSAs 1040 e 2040 já disponíveis em campo, ele passa a ter essas características que nós comentamos aqui nessa família nova, nessa geração nova de firmware, né? E um ponto interessante é que clientes que tenham o P2000, eles podem se valer de algumas características dessa família quando eles forem fazer o upgrade do P2000 para o MSA 2040. É uma troca de controladoras, a gente pode ofertar isso dessa forma sem dúvida nenhuma, lembrando que, por exemplo, o P2000 tinha a limitação de não suportar discos SSD.
Então também é uma possibilidade de reaproveitar os discos que o cliente já tinha no P2000 dentro do MSA 2040 e do 1040, obviamente que se todos esses discos forem SAS. Se nós estivermos falando de discos SATA, eles não são suportados nessa nova família de MSA 1040 e 2040. Falando um pouco sobre o lançamento talvez aí mais esperado aí desde que a gente começou a conversar aqui, o SV3200, Store Virtual 3200, construído basicamente em 5 pilares, né, 5 principais considerações, que é a simplicidade de uso, escalabilidade de uma maneira mais flexível, disponibilidade com recursos de hardware e de software também para replicação, eficiência, tanto de custo quanto de performance e utilização de espaço, e a recuperação de dados simplificada. Então, o SV3200 ele basicamente é um produto que, com uma relação custo-benefício muito boa, ele com uma simplicidade de uso muito boa também, com uma redundância e resiliência também melhoradas com relação à família anterior, ele combina aquilo que tem de melhor da família MSA, que é o scale-up, também o crescimento em gavetas e discos, com o melhor do que a gente tinha na família Store Virtual, com características de software que já foram consagradas na geração anterior do produto. Basicamente, é um produto direcionado para mercado sensível a preço, então é uma oferta que hoje está posicionada entre o MSA 1040 e o MSA 2040, bastante interessante nesse patamar de preço, né, com uma característica, uma arquitetura mais moderna com relação tanto ao MSA quanto ao Store Virtual anterior, bastante simples, fácil de usar, com serviços de gestão de dados automatizados, um produto bastante robusto e resiliente, com redundância de controladora, redundância de fonte, ventiladores, enfim, tudo mais. Alta disponibilidade, com a possibilidade de fazer replicação, ok? Flexibilidade agora de crescimento e de uso, são vários sistemas operacionais, vários tipos de conexão que ele aceita com o front-end. Temos a opção de Fiber Channel, a SCSI, Fiber Channel 8 GB, 16 GB, a SCSI 1 GB, 10 GB, enfim. Ele tem uma flexibilidade de oferta muito maior agora. Tá? E tem uma escalabilidade também bastante interessante. É um produto que hoje ele pode começar com até 25 discos dentro do primeiro enclosure, 25 discos de 2,5 polegadas ou 12 discos de 3,5 polegadas. Dentro desse primeira gaveta, assim como era o Tripar, assim como no MSA, já vem um par de controladoras. Ele trabalha num conceito diferente, são controladoras desenvolvidas específicas para esse produto. O Store Virtual 3200 ele não é mais baseado em servidores, como era o P4000 no passado. Ele pode chegar até 100 discos de 2,5 polegadas nesse momento e até 48 discos de 3,5 polegadas. Sim, é possível fazer o mix e a mistura de discos de 2,5 e 3,5 polegadas dentro desse mesmo par de controladoras. Então, uma vez escolhido qual é o tipo de controladora que vai ser utilizado, as gavetas podem crescer em gavetas de 3,5 ou 2,5 polegadas. Aqui tem uma foto da controladora do produto que eu queria mostrar para vocês, para de fato mostrar que ela é bastante diferente daquilo que a gente tinha antes na geração anterior. Agora com fontes redundantes, ventiladores redundantes e as controladoras também redundantes. A figura de baixo é a parte de trás da controladora e a parte da frente da controladora é onde vão instalados os discos. Como que se compõe basicamente a oferta do produto? A gente começa escolhendo qual é o tipo de gaveta de discos que vão armazenar as controladoras no primeiro momento. Esses são discos uma gaveta de disco de 2,5 polegadas ou uma gaveta de disco de 3,5 polegadas. Depois disso a gente pode escolher qual que é a oferta de conectividade desse storage com os servidores, se vai ser Fiber Channel, se vai ser a SCSI 1 GB ou 10 GB, enfim, qualquer uma dos mix de disponibilidade, de conectividade. E fazendo um mix disso também é possível misturar a SCSI com Fiber Channel. Escolhemos quais são os tipos de drives que vão ser utilizados para o crescimento, quais os tipos de gavetas de expansão e em qual rack que nós vamos colocar isso aí, se é no rack do cliente ou se a gente vai ofertar um rack junto com a solução. E por fim, os opcionais de software que eu vou falar um pouco mais para frente. Em termos de escalabilidade, como eu já mencionei, acho que vale reforçar, é o produto que cresce agora em gavetas e discos, diferente do Store Virtual no passado que tinha que crescer em nós, ok? E as características de software, basicamente o que ele mantém
da família anterior. A gente tem algumas características de Network RAID que ainda são utilizadas dentro das controladoras e que no futuro vão poder crescer em outras funcionalidades desse produto. O Theme Provisioning, que já era característica do produto. Space Reclamation, no caso de deleção de espaços dentro do storage para retomar esse espaço disponível. Snapshots, replicação, clones, a parte de crescimento e upgrade online. Cópia remota, o Adaptive Optimization, que é basicamente a tierização, tudo isso que era da família anterior do Store Virtual foi mantido, agora com novas características de crescimento scale-up, múltiplas LUNs suportadas por target, por servidor, a parte de suporte remoto com HP, gerenciamento baseado em web, porta dedicada de gerenciamento que antes era compartilhada com as outras portas de utilização do storage, e o Remote Lights Management, que é a parte como se fosse uma ILO de um servidor ProLiant, só que dedicada para o storage. Licenciamento, basicamente, todas as características, com exceção da replicação e do online import de P4000 para dentro do SV3200, estão inclusos no produto. Né? Então, assim, todo o licenciamento é por array, por storage e não por disco. Tá? E, basicamente, as licenças opcionais que nós temos são a de Remote Copy, que é a de replicação, e Adaptive Optimization, que é a parte de tierização. E, além disso, também a licença de Migration Manager, que é como se fosse um online import do Tripar, que é para migrar de maneira online, sem parada, os volumes de um P4000 para dentro de um SV3200. Essa é a única relação que um SV3200 mantém com um Store Virtual P4000. Todas as outras características de integração, elas não são mantidas. Esse é um produto totalmente novo. Então, um P4000 não replica para um SV3200, ele não entra no mesmo pool de recursos de um P4000, enfim, é um produto totalmente novo. Todo o modelo de licenciamento é perpétuo e baseado em storage e não em disco, ok? Falando um pouco em termos de posicionamento, por fim, como é que esse lançamento se enquadra dentro do portfólio? Então, dividindo entre bandas de investimento, o Store Virtual entra entre o MSA 1040 e o 2040, e principalmente com relação à parte de conectividade, quando a gente precisa de conectividade SaaS, por enquanto a gente trabalha com MSA 1040 e 2040, a SCSI Fiber Channel, mais voltado para MSA 2040 e 2042, o SV3200 agora, e também com o Tripar 8200, quando a gente tiver necessidade de funcionalidades mais avançadas, principalmente escalabilidade e performance, ok? Posicionando contra os nossos concorrentes, então basicamente quando a gente olha ali uma Dell trabalhando com um PowerVolt MD3000 ou com os Compellent 2020 ou 2040, o SV3200 é uma excelente oferta para competir nesse patamar de produto, né? Então, quando a gente tem IBM com um StoreWise V3700, enfim, e produtos aí de entrada também da família MC, VNX e Unity, nós estamos com uma oferta bastante robusta e bastante interessante para competir com eles também. É esse recado que eu queria dar para vocês hoje. Importante que a gente saiba aí que tem um lançamento bem interessante aí para os próximos dias e que vai nos trazer uma condição de competitividade aí no mercado muito interessante e vai nos permitir competir aí com ofertas que antes estavam incomodando aí com relação a preço também. Obrigado por ter assistido o vídeo e qualquer dúvida, estamos à disposição.